Este livro de memórias foi como abrir as janelas do tempo e deixar que a brisa da história atravessasse cada página com cheiro de arquivo antigo, sons de festa comunitária e vozes que ainda ecoam nos becos e praças de Estrela. Esta obra nasceu do hábito semanal de narrar a cidade. Por muitos anos, eu publico textos no jornal Nova Geração, na página que carrega este mesmo nome, Baú de Memórias do Ayrton, e que se tornou um espaço de resgate, partilha e afeto. Cada artigo foi construído a partir de fontes históricas, registros oficiais, relatos orais e, sobretudo, do desejo de manter viva a memória da nossa terra. Reunir essas narrativas em livro é minha forma de homenagear este lugar que tanto amo. Aqui estão os fatos, mas também os sentimentos, os documentos, mas também os gestos cotidianos, os nomes célebres, mas também os anônimos que, tijolo por tijolo, ergueram o nosso município. Este livro, amigos e amigas, não tem a pretensão de ser um compêndio exaustivo da história estrelense. É antes um olhar sensível e comprometido com a valorização do nosso passado, uma coletânea de momentos que nos ajudam a compreender quem somos e de onde viemos. Agradeço a todos que me incentivaram nessa jornada. Leitores, amigos, familiares, historiadores, colegas de imprensa e tantos outros que de alguma forma contribuíram para que esta obra ganhasse vida. Registro minha gratidão especial à Secretaria da Cultura do município de Estrela e à Lei Aldir Blanc do Ministério da Cultura, que viabilizaram este projeto e reafirmam a importância do incentivo à produção cultural local. Que estas páginas despertem o orgulho de ser estrelense e inspirem novas gerações a cultivar a memória como parte essencial do nosso presente e do nosso futuro. E com relação ao incentivo à literatura, eu fiz questão de compor a mesa hoje com escritores para demonstrar à comunidade estrelense a força que tem a literatura no município de Estrela. Aqui estão pessoas que nos últimos anos têm publicado obras maravilhosas. Poetas, historiadores, pesquisadores, que ao longo desse tempo têm se dedicado muito, e é muito difícil publicar um livro no Brasil porque é muito caro. Então a Lei Aldir Blanc ela é extremamente importante e necessária, e neste momento ela contempla aqui no município de Estrela escritores. A Ana publicou através da Lei Aldir Blanc, o Joel publicou, o professor Joel Malma também publicou, e eu então tenho essa satisfação de também ter sido contemplado. Mas é necessário mais, porque tem muito a ser contado. Tem muita poesia guardada nas gavetas, nos armários. Tem muitas poesias já escritas nos cadernos, com folhas amareladas pelo tempo, esperando para ser compartilhada, como a Ana esperou 40 anos para publicar as suas poesias. Mas esta é a nossa verdade, este é o nosso legado. Nós temos, enquanto ser presente, esta responsabilidade de servir como ponte do passado ao futuro. Outro dia nós conversávamos sobre o tempo. E eu fui investigar o tempo. O tempo é filho da verdade. E a verdade
coloca tudo no devido lugar. Mas só se a verdade for contada como verdade, como sentimento, como amor, como expressão do nosso coração. E por isso que as páginas dos livros, elas são maravilhosas. E ali a gente encontra um pouquinho de cada um dos nossos antepassados e das pessoas presentes. E por isso que hoje eu coloco para os amigos que eu tenho carregado um baú pesado, um baú cheio de memórias. Que às vezes eu tenho a pretensão de dizer baú de memórias hoje. Outro dia eu estive refletindo sobre isso. É o baú de memórias de tantas famílias, de tantas pessoas especiais, de tantas autoridades, de tantos líderes, de tantas pessoas anônimas que passaram pela vida da comunidade, dos portugueses que aqui chegaram em 1800, das pessoas escravizadas que aqui trabalharam nos nossos campos, nas atividades extrativistas e abriram as nossas ruas. Chegou um ponto que nós tínhamos mais negros em Estrela que portugueses ou pessoas brancas. Dos indígenas, que não podem ser esquecidos, que habitavam este lugar e deixaram um legado em cada canto dessa cidade, como ensinamento em diversos aspectos da nossa vida. Como os alemães, que predominam a partir da colonização de 1856, que o Vitorino José Ribeiro organizou, lotes, e vieram pessoas de São Sebastião do Caim, de São Leopoldo, e ocuparam essas terras, entre o Arroio Estrela e o Arroio Boa Vista, e construíram essa grandeza que nós recebemos como legado. Do Antônio Vitor de Sampaio Mena Barreto, que organizou a vila. O centro de Estrela ainda tem o mesmo traçado de 1882, quando foi criado o primeiro código de posturas do município de Estrela. Olha o que significa o planejamento. Deixou a praça, espaço para a igreja. A história da Igreja Católica, 1873. A história da comunidade luterana, 1873. Movimentos religiosos que tiveram um papel fundamental para a emancipação do município em 1876. Opa, é um baú interessante. Mas essas histórias que hoje estão no baú, elas ganham as páginas dos jornais, e ganham os livros, e estão sendo contadas, e compartilhadas, e mostrando desta forma a grandeza da nossa terra, a grandeza da nossa gente. A instalação do nosso município não foram só momentos grandiosos, nós tivemos grandes desafios ao longo da história, passando pela invasão de Estrela em 3 oportunidades durante a Revolução Federalista. Tudo isso eu conto um pouco no livro. Quanto que sofreram aquelas pessoas, que tiveram que lutar pela sua propriedade, que tiveram que lutar por esse pedaço de chão. As pessoas que tombaram em frente à prefeitura, como o sargento Bittencourt, lutando para que nós tivéssemos a liberdade que nós temos hoje. A virada do século, os desafios, a primeira iluminação pública que chega a partir da cascata de Santa Rita, só em 1914 que nós tivemos a primeira iluminação pública desse município. Tudo isso está dentro do baú. Água encanada em Estrela, só a partir de 1925, quando a cervejaria precisou de água, o prefeito autorizou perfurar um poço, mas o prefeito disse para o empresário, Luiz Mistra, tu pode perfurar o poço,
metade da água para a indústria e a outra metade da água para o povo. E assim foi se construindo a história do nosso município. A Primeira Guerra Mundial, quanta perseguição que tivemos pelo simples fato que os nossos professores ensinavam em língua alemã. Localidades mudaram de nome, tudo em virtude de uma guerra que estava distante, mas que chegava até nós, porque nós temos sobrenome germânico, Enster, Malm, Bremstro, Bartsch, e eles foram perseguidos por isso. Imagina, a Segunda Guerra Mundial, da mesma forma, tantas pessoas foram perseguidas pelo simples fato de falar o alemão. Tudo isso faz parte do nosso baú. Mas, aos poucos, nós, enquanto comunidade, fomos caminhando, fomos resilientes. Eu digo que Estrela tem uma capacidade extraordinária de se reinventar. E não duvidem, meus amigos, não duvidem que esta cheia que ocorreu e que foi devastadora e que vivenciamos e que sofremos enquanto comunidade, sejam os atingidos ou aqueles que foram almas generosas, que alcançaram solidariedade, não duvidem que essa cidade vai se reerguer. Não duvidem de Estrela. Estrela nasceu para brilhar, não só porque é uma estrela que está no céu, não, porque existe um povo na Estrela, que é um povo que nasceu para realizar, é um povo que nasceu para construir realidades, educação, saúde, mobilidade urbana, gestão, espaço público. Estrela é um município onde as pessoas nasceram para serem felizes. E seja diante da dificuldade, da adversidade, ou da alegria, ou no SCAP, ou no Festival do Chucrute, ou nas festas comunitárias, ou nos corais, ou no artesanato, ou na literatura, nós vamos mostrando ao mundo o nosso valor inestimável enquanto comunidade. E é isso que o baú faz. O baú tem tudo isso lá dentro e muito mais. E aos poucos a gente vai contando tudo isso. Mas como ninguém faz nada sozinho,